Olá, meus amigos, graça e paz. Eu sou o Reverendo Giovanni Almeida, diretor-geral da FEMIC-JP. E hoje eu trago aqui uma boa notícia. Essa notícia, ela é importante para quem mora no município de Salvador, na Bahia. É a nova lei da capelania. Eu vou falar sobre ela, tá? E vou falar também um pouquinho sobre as leis que asseguram a prestação de assistência religiosa no âmbito federal, no âmbito nacional. Eu vou citar aqui a Constituição, o artigo 5º, inciso 7 da Constituição. Vou citar também uma lei federal que abrange todos os municípios, né, federativos. E para você que já presta o serviço de assistência religiosa, ou você que pretende prestar esse serviço espiritual na função de capelão, essas informações são importantes para você também, tá? Eu falo para você também porque esse recado que eu trago aqui, ele é exclusivo para a cidade de Salvador. Mas se você tiver interesse em conhecer um pouquinho da abrangência do que diz a lei sobre essa prestação de serviço, então esse vídeo também será de grande importância para você. Bom, eu tenho aqui na tela a lei de número 9.450, que foi sancionada agora, nesse mês, nesse ano de 2019. Eu quero aqui só abrir um parêntese e frisar que essa é uma grande conquista da nossa instituição, da FEMIC-JP, da Federação dos Ministros de Capelania e Justiça de Paz. Mas não só nossa, mas também uma conquista de todos aqueles que já exercem a função de prestador de serviço, de assistência religiosa, né, nessa função de capelão, porque são centenas e milhares que já prestam esse serviço e outros irmãos e irmãs que também pretendem exercer essa função nas entidades de internação coletiva. Então é uma grande conquista, principalmente aqui para o município da cidade de Salvador, né? E também eu acredito que isso vai abranger aos outros municípios da Bahia e também dos outros estados que já têm ali as suas regulamentações orgânicas específicas, né? Mas que está crescendo essa ideia e graças a Deus nós tivemos essa grande conquista. É a lei de número 9.450 do ano de 2019, agora, foi sancionada agora, como diz, né? Está quentinha essa lei, como diz o ditado. Assegura, eu estou lendo aqui já, né, digamos assim, o espírito dessa lei, né, o preâmbulo dela, assegura assistência religiosa e espiritual por meio da capelania. Veja aqui na sua tela, tá? Eu estou lendo essa parte aqui do título, né? Assegura-se assistência religiosa e espiritual por meio da capelania nos estabelecimentos mencionados no município de Salvador e dá outras providências. Então, essa lei que nós vamos ver agora, que traz benefícios para você, perdão, para você que pretende, que já presta esse tipo de serviço de assistência religiosa na função de capelão. Então nós temos aqui, antes de falarmos sobre os artigos que eu quero enfatizar aqui nessa lei, eu quero trazer para você o que diz já a Constituição sobre assistência religiosa. Aí está se falando de uma forma genérica, né? Uma forma que vem abranger todas as religiões, tá? Inclusive o serviço de capelania, sendo que essa lei é específica para o serviço de capelania, mas trata-se de assistência religiosa. Então veja o que diz já a Constituição. Eu vou abrir aqui na tela o que diz aqui o artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 7 da Constituição diz o seguinte, olha, está aqui o artigo 5º no inciso 7, está aqui, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa
nas entidades civis, militares e militares de internação coletiva. Então veja que a nossa lei maior, ela assegura já, desde 88, da nossa Constituinte ali, de 88, assegura a prestação de assistência religiosa, tá? Então isso está assegurado pela Constituição. Visto que está assegurado, as demais leis federais, municipais, como nós vamos estudar agora, têm que estar de acordo com o que diz a Constituição Federal, né, que está assegurado a prestação de assistência religiosa. Então nós temos aí uma lei federal, que é a lei que eu vou passar agora para vocês, tá? Vai abrir aqui na tela, que é essa lei aqui, a lei de número 9.982, 9.982, de 14 de julho do ano de 2000. Essa lei federal, em concordância com a lei maior, a Constituição Federal, vem e traz a seguinte informação sobre a prestação de assistência religiosa, abrangendo todas as religiões, abrangendo todo o território brasileiro, né? E dispõe aqui agora sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares públicas e privadas, bem como nos estabelecimentos prisionais civis e militares. Então veja aqui, eu vou ler aqui só o artigo 1º, para dar digamos assim, uma breve explicação aqui, e o artigo 2º também, o artigo 4º, 5º, depois você pode, apesar que o 4º, 5º é apenas algumas referências aqui, o artigo 1º e 2º seriam aqui os artigos, entre aspas, mais importantes, né? Vamos lá, vamos ver o que diz de uma forma geral sobre assistência religiosa. Lembrando que a capelania, né, a função do capelão é prestar assistência religiosa. Portanto, essa lei está falando sim do capelão, ok? Então vamos lá, artigo 1º. Veja aqui na tela. Aos religiosos de todas as confissões, assegura-se, olha aí, assegurando novamente, como diz lá na Constituição, o acesso aos hospitais de rede pública ou privada, bem como aos estabelecimentos prisionais, civis ou militares, para dar atendimento religioso aos internados, desde que em comum acordo com estes ou com seus familiares, no caso de doentes que já não mais estejam no gozo das suas faculdades mentais. E aí depois vem mais a abrangência dessa regra, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que está assegurado por lei federal, conforme a regra, né, já assistência religiosa prestada por um ministro de confissão religiosa. Isso aqui de uma forma geral. Mas falando em ministro de confissão religiosa, a confusão que acontecia é justamente, e que acontece ainda em alguns municípios, e aqui em Salvador já não acontecerá mais, era que a função de ministro de confissão religiosa seria aquele chamado pastor, ou pastor, como o caso eu sou pastor, né? Ou pastor, no caso da Igreja Católica, o padre e o sacerdote, enfim. Então criava-se uma confusão sobre quem realmente poderia entrar. A capelania ela já tem sido aceita para que o capelão ele possa entrar nas instituições. Isso já acontece, tá? Isso já acontece. Os capelães, né, eles podem entrar sim nas instituições e prestar assistência religiosa conforme a regra. Você pode ver que no artigo 2º diz que há deveres aqui a serem cumpridos, observados pelo capelão. Não vou entrar nesse detalhe, mas o que é importante aqui é frisar que o ministro de confissão religiosa seria mais na figura do pastor. E com a capelania tem sido quebradas essas barreiras e aquela pessoa que é apenas membro de uma igreja evangélica ou de uma igreja católica, ela encontrou uma oportunidade de prestar assistência religiosa como capelão. E essa lei federal, ela assegura essa assistência religiosa por esse capelão, que não é pastor, que não tem uma função eclesiástica ali na sua igreja, mas ele quer exercer essa função de prestar assistência religiosa,
de atender aos enfermos, aos presidiários, né, aos idosos, seja os órfãos, seja qual for a instituição de internação coletiva. Mas, com o advento de uma lei municipal, isso facilita mais ainda. Foi o que aconteceu e eu vou abrir aqui na tela agora para vocês. Foi o que aconteceu aqui em Salvador, já acontece em alguns municípios do nosso país, né? E tomara que isso aconteça também em várias cidades, tá? E nós estamos falando agora, né, da Lei 9.450 do ano de 2019, que dispõe justamente sobre assistência religiosa, mas com um detalhe importante, né, que vai abranger essa boa notícia que eu trago, é que agora fica assegurada a assistência religiosa, está aqui no artigo 1º, tá? Por meio do serviço de capelania. Então agora está especificando a palavra, o termo, capelania, a função do capelão. O capelão agora, ele mais especificamente entra agora, né, com esses direitos assegurados a prestar assistência religiosa. E isso é muito importante, muito bom. Por quê? Porque acaba aquela discussão que só tem que ser pastor, ou padre, ou sacerdote, ou exercer uma função. Acaba com essa discussão e entra agora a figura do capelão, tá? Vamos entender como funciona agora aqui em Salvador o exercício do capelão mediante o advento dessa lei. Vamos ver aqui no artigo 1º que está assegurada assistência religiosa e espiritual por meio de serviço de capelania em hospitais da rede própria da Secretaria Municipal da Saúde ou dos hospitais privados, bem como, estou lendo aqui na sua tela, aparece para você também, bem como entidades socioeducativas, asilos e albergues no âmbito do município de Salvador. Então, para o município de Salvador está assegurada a prestação de assistência religiosa, conforme vimos que já está assegurado pela Constituição, já temos uma abrangência por lei federal, que é a lei que acabamos de estudar, e agora nós temos uma lei específica da capelania. Então está assegurado a você, capelão, prestar assistência religiosa. E veja agora quem é o capelão, quem a lei diz que é o capelão. No parágrafo 3º, diz o seguinte, olha só, parágrafo 3º diz o seguinte: entende-se por capelão aquele que tiver realizado o curso de capelania. Olha que bacana, você que já fez o curso de capelania, você agora já está respaldado, assegurado para prestar assistência religiosa no município de Salvador como capelão. Como eu falei, trazendo especificamente agora esse benefício para o capelão. Se você pretende, lógico, prestar assistência religiosa, com certeza, agora você terá que fazer o curso de capelania, mas isso é importante. Essa imposição da lei é importante porque no curso de capelania você vai aprender justamente essas regras que já estão fixadas na nova lei orgânica de Salvador, ok? E por falar em regras, eu quero abrir um parênteses aqui e até falar para quem já tomou o curso de capelania com a gente, com a FEMIC JP, né, ou com outra instituição e queira fazer uma reciclagem, você pastor líder que já liderou um curso na sua região, no seu bairro, entre em contato comigo que nós estamos abrindo vagas para reciclagem. A reciclagem vai abordar item por item desta nova lei. E eu mesmo estarei com vocês fazendo essa palestra, esse seminário de reciclagem. Então, para mais informações, você entra em contato comigo, tá? Através do WhatsApp, que é o 71DDD 9906-0408, ou o site que aparece aqui na sua tela. Fecha aspas, vamos continuar aqui sobre o entendimento dessa nova lei.
Então, essa assistência religiosa, ela está se referindo no parágrafo 3º sobre o capelão que tomou o curso de capelania. Mas isso aqui, essa imposição, como eu falei, ela é boa porque vai fazer você, através do curso, ter a ciência das regras estabelecidas pela lei e regras gerais de ordem pública, de maneira que você poderá prestar essa assistência religiosa sem nenhum impedimento. Então, o curso é importante para isso. Além disso, eu tenho a lei aqui comigo em mãos também, e eu grifei aqui sobre o que eu quero enfatizar, que está no parágrafo único do artigo 8º. Veja, olha o que está escrito aqui no parágrafo único do artigo 8º. Olha o que acontece agora com você que já tomou o curso ou que pretende tomar. O artigo 8º diz o seguinte: essa lei deverá ser afixada de forma visível em locais de acesso ao público, nos estabelecimentos, preferencialmente em suas portarias. Então a lei, olha, veja o que está escrito. A lei está dando um dever às instituições de pegar esta lei aqui agora e fixar, de preferência, nas suas portarias. Por quê? Porque as instituições agora, mediante essas regras de curso de capelania, da função do capelão, elas não podem mais impedir a entrada do capelão para prestar assistência religiosa. E quando fala que não podem impedir, não quer dizer que o capelão vai entrar de qualquer maneira também, fazendo do jeito que ele imagina. Tem as regras, por isso que é importante o curso, porque se você não obedecer às regras, você pode perder também o direito, né, que lhe é assegurado. Então, a importância do curso é essa. Por isso que a lei está impondo a questão do curso. E no parágrafo único, para encerrar o vídeo, diz o seguinte: o não cumprimento dessa lei pelas unidades de internamento coletivo. Olha só, se uma instituição de internamento coletivo não cumprir essa lei, né, de deixar o capelão entrar e prestar segundo as regras também e segundo as normas que rege aquela organização, isso é importante falar, que a entrada não é de qualquer maneira, mas se tiver tudo dentro dessas regras, a instituição não pode impedir. E o que acontece se impedir? Acarreterá multa no valor de 5 salários mínimos e 10 salários mínimos em caso de reincidência, a serem pagos à Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. Então, meus amigos, essa é a boa notícia que eu trago para todos vocês. E se você quer saber mais, entre em contato comigo através do nosso site que está aqui ou do já mencionado WhatsApp. Um forte abraço, que Deus te abençoe poderosamente. Estamos à disposição.